Glória! Olá, gente! Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa live aqui nós vamos falar a respeito de política. Vamos falar de politicagem. Vamos falar da política. Vamos falar de política. Sim. Por que não? Por que não falar de política? Sim, vamos falar de política. Mas questão de política, religião e política não combina. O quê? Peraí, meu filho. A terra é do Senhor e todos que nela habitam. Sim, Deus está no controle de tudo. Não pense você que Deus não está no controle de tudo. Deus sim está no controle da minha vida, da tua vida e de todos os seres humanos. Sim. A terra é do Senhor e todos que nele habitam. Existe um livre-arbítrio, né? Que as pessoas escolhem para si caminho da morte. Escolhe para si caminhos tortuosos. Caminho torto que que leva o homem à perdição. Mas que Deus, o mundo, a terra é de Deus. E todos que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz Provérbio 29, versículo 2, diz assim, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Quando o ímpio governa, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Então, justos, isso no plural, não está no singular não, entendeu? Quando os justos se engrandece, o povo se alegra, Falar de política? Sim, vamos falar de política, todo o tempo existiu a política na face da terra, sim. Olha, nós temos aqui por espelho, olha, um grande exemplo, quando Deus manda que toda Judá e toda Jerusalém desça e vá ser dominado, pelo o rei Nabucodonosor. Sim, a bancada política do rei Nabucodonosor era governada por ímpios. Muitos ímpios. Principalmente o rei. Principalmente Nabucodonosor, que era idólatra, que era um ateu. Rei de 120 províncias. Naquele tempo, um rei poderoso. Mas Deus faz que o povo judeu vai ficar no poder, na mão do rei Nabucodonosor. Mas a bancada política do rei Nabucodonosor só havia ímpios. Quando os ímpios governam, o povo sofre. Então veja que no momento em que o povo judeus chegaram dentro de Babilônia, sim, agora Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, sim, os justos no meio dos ímpios. Olha, fazendo parte agora, sim, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, sim, fazendo parte do sistema político lá dentro da Babilônia, sim, fazendo parte da bancada política dentro de Babilônia. E se você ler a história de Daniel, você vai ver que Daniel recebera muitos privilégios pelo rei Nabucodonosor, dado por Dário. Sim, Sadraque, Mesaque, Abidnego, nos negócios do rei Nabucodonosor, tendo poder assim também sobre 120 províncias, seria eles considerados como vereadores, ou como você quiser imaginar, o deputado estadual, deputado federal, deputado isso, deputado aquilo. Então sim, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi posto nos negócios do rei Nabucodonosor. E agora
sim, estaria Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego fazendo parte de uma bancada de ímpios. Mas eles não eram ímpios. Eles são justos, homens de Deus. Homens de Deus. Porque um país que nem o Brasil, país que nem outros países por aí por fora, que segue um exemplo e um modelo do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma, um Brasil, quer dizer, um país que é dominado por essas nações pagãs, quando se tratando do povo judeus, meu filho, se tratando da nação de Israel, entrando no meio dessas nações para trazer de Deus, algo de Deus, as nações ficam logo cabreira. As nações ficam logo negativa, né? Porque está se tratando de judeus. Se tratando de judeus, durante o período que 70 anos que o povo ficou no poder de Nabucodonosor, houve mudança. Houve uma mudança constante lá dentro de Babilônia. O rei Nabucodonosor decreta agora a todos os povos, línguas, tribos e nações que adorem o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Naquele momento em que Deus usa, o rei usa totalmente Daniel para o rei. Quando Sadraque e Mesaque, Deus dá o livramento, lançando o rei Nabucodonosor, esses 3 jovens, na fornalha de fogo para ser morto. Olha só, e nada aconteceu. Deus deu o livramento, Deus guardou seus servos. Quando o rei Nabucodonosor viu isso, logo ele decretou a todos, as 120 províncias, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego devia ser honrado, devia ser adorado. Sim, porque não existe um Deus como esse que possa livrar, que livrou o seu servo do fogo. Daniel foi livre. O quê? Livre dos leões. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, no período em que o rei Dário governava, porque Nabucodonosor já tinha morrido, o filho de Nabucodonosor já tinha morrido, agora o rei Dário fica no seu lugar, e quando percebe que Daniel foi tomado por justo, que não tinha errado, que não tinha quebrados com a lei lá dentro do Egito, o rei Dário mandou trazer Daniel à presença do rei Dário. E quem pagou? Sim, os ímpios, os inimigos, porque a Assembleia dos Tiranos, existe a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Justos e a Assembleia dos Tiranos. Isso é um retrato de Brasília. Isso é um retrato de Brasília enquanto a bancada política está lá, lá dentro, defendendo leis pecaminosas. Aliás, defendendo a lei de Deus e condenando leis postas por esses ímpios, pela Assembleia dos Tiranos. Como o quê? Lá dentro de Brasília, dentro de Brasília existe quem? O que está dentro de Brasília? Pessoas diferentes, religiões diferentes, pessoas religiosas, pessoas que crêem, pessoas que não crêem, tem pessoas do ateísmo lá dentro de Brasília. O ateísmo toma conta de Brasília, os feiticeiros tomam conta de Brasília, o satanismo toma conta de Brasília. Tá pior do que dentro de Babilônia. Tá pior. Brasília tá pior do que Babilônia. Brasília tá pior do que o Egito. Tá pior do que o Egito, tá pior do que a Grécia Antiga. Por quê? Porque esses países que não tem Deus, lá tem seus deuses. Você sabe que dentro do Egito o povo ficou escravizado por 400 anos, o povo hebreus. E lá dentro do Egito, você sabe qual é a religião dos egípcios? A idolatria. O povo vivia adorando as imagens de escultura, os deuses da mitologia grega, feitiçaria, satanismo. Isso é o retrato do Brasil.
O Brasil segue os mesmos exemplos, segue o mesmo modelo da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma. Então o Brasil é totalmente um Brasil desenfreado. Um Brasil que todo tipo de lei que é posta é só para quebrar mandamentos. É só para quebrar a lei de Deus. Porque a Assembleia dos Tiranos vai defender o casamento de gay. Vai defender o casamento de lésbica. Porque a Bíblia diz, Levítico, capítulo 18, versículo 20, homem com homem não te deitarás como fosse mulher, porque abominação é. Versículo 20, versículo 13, versículo 13 de Levítico. Homem com homem não te deitarás, porque quem comete tais coisas são dignos de morte. E a abominação é aos olhos de Deus. Então, a bancada dos tiranos, a bancada política dos tiranos dentro de Brasília, sim, cria leis para defender pecado, para a prática do pecado, para que haja mais crescimento do pecado. E sim, pecado da feitiçaria, pecado da idolatria, pecado do satanismo dentro do Brasil, sim, dominado, posto pela Assembleia dos Tiranos. Existe a Assembleia da bancada política, sim, existe a bancada política para defender, sim, para defender princípios bíblicos, sim, para trazer para o Brasil, o quê? Totalmente a nação de Israel. Por que a nação de Israel? Porque está se tratando da Bíblia. Está se tratando de um livro que foi escrito pelos judeus. Escrito por Moisés. Depois de Moisés. Outros que foram surgindo depois de Moisés. Como os sacerdotes e profetas escreveram 39 livros do Velho Testamento. Depois que veio Jesus, 27 livros escritos pelos apóstolos de Cristo. Agora a igreja do Senhor, Jesus Cristo, quando dá ordem para todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E de, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando o evangelho chega no Brasil, quando o evangelho chegou no Brasil, está aí. Hoje nós podemos contar com mais 60, 70 milhões de evangélicos pelo mundo. Aliás, pelo Brasil. Abraçar o Brasil. No mundo inteiro, misericórdia. Eita Jesus, é muita gente crendo no Senhor Jesus Cristo. Se conta hoje mais de 2 bilhões. 2 bilhões de evangélicos no mundo inteiro. No mundo inteiro abraçando o Cordeiro de Deus. Eis aí, foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E era o número dele, milhões e milhões, milhares e milhares, comprado pelo sangue de Cristo, comprado para Deus. O sangue de Jesus, faz acontecer tudo isso. O sangue de Jesus, bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar no reino dos céus. Entrar pela cidade, pelas portas. Bem-aventurados que lavam. É o que lavaram, não. É os que lavam. Entendeu? Isso é futuro. Aceitar Jesus Cristo. Jesus disse que ele disse: todo aquele pois que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus dá ordem, e esses sinais seguirão aos que creem meu nome, expulsarão demônios. Jesus disse: expulsarão demônio, mas a Assembleia dos Tiranos lá em Brasília, assim quer criar lei para que não faça oração, para que não faça jejum e não expulse os demônios das pessoas. É se levantar contra a igreja, é se levantar contra Deus. E brincar com fogo termina se queimando. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mas Jesus disse: e esses sinais seguirão os que creem meu nome. Está falando da igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. O sistema político tem que
alcançar isso aí, tem que enxergar isso aí. O Estado, os poderes políticos, a justiça e a religião. Tem que estudar isso aí. Tem que estudar. O Evangelho de Cristo, os sinais seguirão a igreja. E veja o que está escrito que o apóstolo Paulo deixou em Efésio. Carta aos Efésios, Paulo deixou bem claro. No capítulo 4, versículo 10, Paulo disse: tendo Cristo cumprido todas as coisas, subiu acima de todos os céus. E ele deu uns para apóstolos, outro para evangelista, outro para pastores, profetas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, querendo o aperfeiçoamento dos homens, para que chegue à unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Então veja que a igreja ela é posta, a igreja ela é dominada, ela é controlada. Ei, a igreja tem que ser ensinada, através de quê? Do que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu. Tendo Cristo cumprido agora, Cristo cumprido subiu acima de todos os céus. Cristo agora não conta mais com profeta, nem sacerdote mais não. Não! Os profetas e sacerdotes foi para escrever o Velho Testamento. Quem escreveu o Novo Testamento foi os apóstolos. Foi Paulo, foi Pedro. Sim, foi João, foi fulano, foi Tiago, foi Betrano, que escreveram o Novo Testamento. Os apóstolos de Cristo. Porque ele não deixou mais sacerdote, não. O templo caiu, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, sai fora, Moisés. Sai fora, classe levítica do sacerdote, sai fora, levando contigo, todos os teus sacerdotes fracos, falho, porque o templo teria que cair por cima da cadeira de Moisés, para que não houvesse mais escribas e fariseus, para não fazer mais ninguém de escravo da lei de Moisés. E Jesus profetiza a queda do templo. E está lá, Israel, mais de 2000 anos sem templo. Por quê? Porque a graça, estão vivendo o período da graça, vão vivendo o período da igreja. E quando Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Até os confins da terra. E esses sinais seguirão os que creem meu nome. Expulsarão o demônio. Ô Brasília, isso é igreja. Brasília, isso é igreja. E para que vocês querem criar lei? Essa assembleia dos tiranos, essa assembleia dos ímpios, quer criar lei para quê? Aí vai bulir vocês estão bulindo com fogo. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e minhas portas do inferno prevalecerão contra ela. Veja quantos se levantaram contra a igreja, desde a história da igreja primitiva até hoje. Veja quem se levantou, não está em pé não, não está de pé não. Reis e rainhas poderosos, caíram todos. O rei Herodes foi comido de bicho. Foi comido de bicho porque não deu glória a Deus, não deu glória a Jesus. Foi comido de bicho. E todos os reis que se levantam contra a igreja, meu filho, quanto mais mexer com a igreja cresce. Quanto mais perseguição contra a igreja cresce. Não vai pensar que a igreja vai acabar não, porque isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Sim, é obra do Espírito Santo. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Quando o justo governa, os justos, a bancada evangélica em Brasília, ela tem que crescer. Ela tem que pregar o evangelho para esses incrédulos. Que está dentro de Brasília. É sim, vivendo aquilo que eles adotaram dentro do Brasil, no caso das religiosidades lá do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma. Esses incrédulos, sim, que vivem adorando os ídolos, que vivem na feitiçaria, no satanismo, no ateísmo, na maçonaria. Essas pessoas precisam ser evangelizadas. Sim, essas pessoas precisam ser evangelizadas. Essas pessoas não conhecem Cristo, não conhecem. Mas sim combate contra a bancada evangélica. Se levanta contra a bancada evangélica. Mas quem ora, quem jejuma, sabe se essas pessoas estão cheias de demônios?
deputados, ministros, governadores, que estão aí sendo usados por Satanás, usado totalmente pelo bicho. Se tratando de orações e jejum, eles ficam tudo se manifestando e criando maldade, criando leis para que o pecado predomine a nossa nação, predomine nosso Brasil, através daquilo que eles criam. Daquilo que eles criam, leis sem Deus, lei para destruir, querer tentar destruir a palavra de Deus, destruir a Bíblia. São povos usados por Satã, usado pelo satanismo, usado pela feitiçaria, usado por tudo isso, querido, usado mesmo. Povo que estão aí, quando o justo, diz aqui, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme. O Brasil gemendo, o Brasil sofrendo. Aí sofre o povo, sofre as religiões, sofre isso, sofre aquilo, perseguição de lá, perseguição de cá, contra a palavra de Deus. Jesus disse, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, farão nova língua, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera, fará dano nenhum, porão vão os enfermos e o curarão, e até o curarão, o curarão, isso é futuro, Se você for observar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, eles tiraram esse versículo, Por quê? Por que eles tiraram? Porque eles não creem no poder de Jesus. As Testemunhas de Jeová não creem que Jesus ainda opera milagres e prodígio. Jesus disse, esses sinais seguirão. Seguiram. Não, seguiram não. Seguirão, isso é futuro. Seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Testemunhos de Jeová já estão todos demoniados, com o espírito da mentira, do erro, posto pelo 12 cabeça, pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Muitos versículos se tratando do poderio de Cristo, se tratando do poder de Cristo, eles já tiraram. Se houver uma perseguição contra a Bíblia sagrada no Brasil, tenho certeza que as Testemunhas de Jeová são os primeiros a assinar. Eu não sei porque eles têm Bíblia, Mas a tradução das Escrituras Sagradas, foi tirada da Bíblia Sagrada. Assim como o livro do islamismo. O livro do islamismo foi criado, o Alcorão foi criado através do Velho Testamento. Então o Velho Testamento é a causa de muitas religiões, muitas seitas ter se levantado na terra. Mas o Novo Testamento é a Igreja de Cristo. Sim, é o Evangelho da Graça anunciado através dos apóstolos. Sim, através dos apóstolos. Não é através de profeta nem sacerdote, mas não. Profeta e sacerdote foi só para Israel. Foi 39 livros só para Israel. Hoje 27 livros do Novo Testamento para todas as nações. Para todas as nações. Testemunho de Jeová não quer saber disso não. Eles passam por cima. Se ele pudesse, ele rasgava o Novo Testamento. Novo Testamento, porque o Velho Testamento foi abolido por Cristo. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Ninguém pode estar debaixo do Velho Testamento. Agora é graça, rapaz. Mais de 2000 anos, graça sendo anunciado. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Cristo é mediador entre os deuses e os homens. Só Jesus é mediador. Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Só através de Cristo. Só através de Cristo. Então, quando se tratando do poderio de Cristo, Jesus diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Testemunho de Jeová vai lá e tira o versículo. Misericórdia. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. E, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você desce as águas, você não tem mais compromisso com o testemunho de Jeová. Quando você desce as águas, você não tem mais compromisso com o catolicismo. Quando você desce as águas, você não tem mais compromisso com judaísmo, islamismo, paganismo. Quando você desce as águas, você está fechando com Cristo. Essa é a marca registrada do cristianismo. É o batismo nas águas. Sim, realizado por João Batista, que veio lá do deserto, pregando graça sobre graça.
capítulo 1, versículo 16 e 17. Então a graça de Cristo, lá estava João pregando Cristo, anunciando a Cristo, e todos que iam a ele eram batizados. Todos que saíam do templo de Salomão e a João nunca mais voltavam ao templo de Salomão. Todos aqueles que pertenciam à religião dos saduceus, quando ia a João não voltava à religião dos saduceus. Não voltava mais à religião dos assênios, dos lesotes. Por quê? Porque todos se convertiam a Cristo e passavam a ser discípulos de Jesus. Estava lá multidões e mais multidão, sendo anunciado o evangelho através de João Batista, levando o povo a crer em Cristo. A sua religião leva a crer em quem mesmo? Judaísmo leva a crer em Moisés. Islamismo leva a crer em Alá. O quê? O paganismo leva a crer em tudo que é Deus, em tudo que é religião. Então veja que o Brasil ela segue os modelos, exemplo do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga. O Brasil está dominado pela idolatria, pela feitiçaria, pelos satanismos. Veja que o Brasil está caminhando para o lago de fogo, para o inferno. Entendeu? Através de religiões de seita, através da política, porque a política cria leis, para governar. A política que são aí como só Deus sabe. A Assembleia dos Tiranos, a bancada política do Brasil, ela precisa se converter a Cristo, precisa ter um encontro com Cristo e começar a ter uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Não, mas agora a lei vai te dar a lei que não deve orar nem jejuar por nenhum que está endemoniado. E as pessoas vão morrendo. As pessoas vão morrendo possessas de demônios. Não. É como se não vamos falar contra o dono do engenho de cachaça. Não vamos falar contra o dono do engenho de cachaça. Quando a cachaça está matando. Quando a cachaça está inchando as pessoas. Mas não pode falar, porque dá lucro. Porque dá lucro ao mundo. Mas dá prejuízo. Prejuízo às famílias. E o inferno está cheio. Não vamos pregar contra o dono da fábrica de cigarro. Não, porque dá lucro. Mas está destruindo famílias. Destruindo famílias. Muita gente sendo amputada, é braço amputado, é perna amputada, através do cigarro. Mas não pode falar contra isso não. Não pode falar não, as trevas têm que dominar, o diabo tem que avançar, sabe? Não, negócio de luz não, tem que ser treva no mundo. Não pregue contra traficante, não, traficante destruindo a família, destruindo lares. Não, mas dá lucro, o negócio é lucro. É muitas coisas erradas nesse Brasil e no mundo. É muitas pessoas defendendo o erro, o pecado. Mas existe a Assembleia dos Tiranos. A Assembleia dos Tiranos. Sim, que prega a maldade, que prega o pecado, que anuncia o pecado. Através de leis. O Estado, o poder político, a justiça, as religiões. Não defende nada de Deus. Não defende a Bíblia. Não vai a favor da Bíblia, não, é tudo contrário à Bíblia. Por quê? Porque são pecadores. São pecadores, assim como Herodes manda degolar a cabeça do Batista porque o cara entrou no meu pecado. O cabra adivinhou meu pecado. O cabra sabe que eu estou pegando a mulher do meu irmão. O cara sabe que eu estou fazendo merda. Então, quer dizer, olha aí o sistema político. É o retrato aí de Roma. É o retrato de Herodes. Herodes e seus pecados, reis. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela.
Sim, para vencer Satanás, para vencer países que é dominado por Satanás, só através de jejum e oração. Só através de jejum e oração e pregação da palavra de Deus. Tem que ouvir o crente pelo ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus dentro de Brasília. Pregue a palavra de Deus aonde tiver deputado, ministro, fulano, betrano, que segue religião satânica. Eles têm que renunciar a esses pecados. Tem que renunciar ao Egito. Tem que renunciar à Babilônia. Tem que renunciar à Grécia Antiga. Tem que renunciar a Roma. Para entrar dentro do Brasil, Israel. Israel, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, escrita pelos judeus, escrita por todos. Porque nação única de Deus. Uma nação única de Deus que tu fosse resgatar, tirar lá do Egito e fazer dessa nação poderosa para confrontar nações e destruir os seus deuses. Destruir os seus deuses, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Sabe? Adoração a ídolos estava proibida em Israel. Satanismo, proibido em Israel. Sim. Base de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações das nações, que não haja no meio de vocês magia negra, adivinhador, prognostador, arqueiro, feiticeiro, encantador de encantamento, mágico, consultar o Espírito Divino, consultar os mortos. Tudo isso são coisas abomináveis aos meus olhos. Está proibido no meio da nação de Israel. Mas o Brasil... o Brasil está tomado por isso aí, meu irmão, por Satanás, por satanismo. Adoração a ídolos, Deus está dando em Êxodo, capítulo 20. Eu não sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti mais de escultura. Nenhuma semelhança estou em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, não te curvarás a ela, não servirás a ela, não adorarás a elas. Eu sou o Deus zeloso, visita a maldade dos pais, dos filhos da terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Se prostrar diante da imagem de escultura, aborrecer a Deus. Você viu a feitiçaria, aborrecer a Deus. Você viu o satanismo, aborrecer a Deus. Deus disse, eu faço misericórdia diária aos que me amam e guardam meu mandamento. Tem mandamento. Versículo 6 do capítulo 20. Capítulo 20, versículo 23 de Êxodo, Deus está dizendo, não faça deuses comigo. Deus de prata, Deus de ouro não faça para vocês. Não faça deuses comigo, nem tampouco para vocês, Brasil. Não faça. Adore a Deus Espírito de verdade. Não adore as imagens de escultura, nem tampouco vá à feitiçaria, nem tampouco vá ao satanismo. Porque você está muito longe de Deus. Muito longe. O Brasil está muito longe de Deus. Muito longe de Deus. Tá? Mas tem quem defenda. Tem a Assembleia dos Tiranos. Tem a politicagem do diabo, do bicho, a bancada política aqui do Satanás, que defende tudo isso. Enquanto tem a bancada política lá dentro de Brasília para lutar contra isso aí, tem quem o defenda. Tem o advogado do diabo para defender tudo isso. Então que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e que esse vídeo chegue até dentro de Brasília lá, dentro de Brasília, sabe? Brasília. No mundo inteiro aí, Brasil inteiro em peso, tá? Para escutar a palavra de Deus, amém? Quando os justos governam, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbio capítulo 29, versículo 2, que Deus abençoe o Brasil, que Deus salve o Brasil. Deus quer salvar o Brasil através do seu